Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 21 de julho. Confrontos violentos, mais uma vez, levam pânico para as comunidades do Rio. No Paraná, 2 mulheres foram assassinadas dentro de casa. Elas estavam com um bebê de 3 meses que ficou ferido. As investigações sobre o ataque de torcedores corintianos a um ônibus com a torcida do Coritiba. No litoral paulista, mais violência. Santistas incendiaram um carro depois de entrar em confronto com a polícia. E ainda, você vai conhecer o projeto SOS Surdo, um portal gratuito para a comunidade que tem deficiência auditiva que ajuda a resolver pendências com empresas ou repartições públicas. Agora no Brasil TV. Uma operação das polícias militar e civil no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, deixou uma mulher, um policial e 3 suspeitos mortos. Outros 2 policiais ficaram feridos. A operação começou cedo e os moradores relatam que não conseguiram sair para o trabalho. Rajadas de tiros. Condomínio fechado, hein? Barricadas em chamas. Bandidos em fuga. A manhã de terror no Complexo do Alemão começou antes do dia clarear. 400 policiais civis e militares ocuparam as favelas à procura de criminosos. Acordei às 5h da manhã, acordei já com um tempo de tiroteio, e hoje não teve como eu descer para trabalhar, porque a comunidade está toda cercada de policiais e a gente fica com receio de sair de casa. A primeira coisa que eu vi foi uma rajada, depois eu escutei algumas explosões, né? E barulho de helicóptero. Crianças precisaram se proteger dentro de casa. E quem já tinha saído para trabalhar teve que deitar no chão do ônibus. Esse morador estava levando a namorada para casa, no Recreio, zona oeste do Rio. Ele disse que parou o carro no sinal e foi atacado por tiros. A namorada, Letícia Marinho de Sales, foi atingida no peito. Eu vi ela caindo pro meu lado. Aí depois, quando eu olhei assim, ela tinha um furo no peito. Ele acusa a polícia de ter feito os disparos. Não estava vendo o confronto. Ao chegando no sinal, eu parei. Mesmo assim, eles vendo, os vidros abertos, eles alvejaram o carro. O primo dele foi ferido por estilhaços. Como alvejado, tá? Pelos policiais, despreparado, desqualificado, tá? Saindo de casa para ir trabalhar, tá? Não tinha bandido, não tava tendo tiroteio. Bandidos atacaram a unidade de polícia pacificadora na comunidade Nova Brasília. O cabo da polícia, Bruno de Paula Costa, foi baleado e chegou morto ao hospital. Ele tinha 38 anos e estava na polícia militar desde 2014. O cabo deixa a mulher e 2 filhos. PMs contaram que foram surpreendidos com os tiros na hora da troca de plantão. Um outro policial foi baleado no pé e está fora de perigo. Aqui do alto, a bordo do Globocop, vimos ruas desertas. Os moradores, apavorados, passaram a manhã trancados em casa. E das janelas, registraram imagens assustadoras. Tem como entrar e não sair aqui da comunidade. É muito tiro mesmo, muita rajada, mas também teve granada. Tá muito complicado. Helicóptero passando e os tiros não param. A polícia usou 4 helicópteros na operação. Esse vídeo mostra balas traçantes sendo disparadas contra um deles. A investigação da polícia afirma que criminosos da região estão envolvidos com roubos de carga, de veículos e de bancos, inclusive em outros municípios do estado. E que os bandidos planejam invasões de comunidades dominadas por facções rivais. Ainda segundo a polícia, os criminosos também roubam óleo diesel para derramar nas ruas e com isso impedir o avanço dos carros da PM. 2 suspeitos atingidos no confronto morreram. A polícia apreendeu 2 fuzis e cadernos com anotações dos bandidos. No fim da manhã, mototaxistas fizeram um protesto contra a operação. Isso gera uma insegurança tremenda, né? A gente se sente desprotegido, né? Não vou dizer que nós nos acostumamos a isso, que não. Como é que fica, né, nação? Quem nos protege? Né? Quem vai nos proteger? A 5ª morte foi confirmada no início da tarde. Segundo a polícia, também era um criminoso. A Polícia Militar do Rio comentou a operação no fim da manhã. A Natália Castro tem as informações.
A Polícia Militar enviou uma nota falando dos ataques que os policiais militares sofreram durante essa manhã no Complexo do Alemão. Falaram também do derramamento ali de óleo na pista para fazer com que as viaturas acabassem derrapando durante essa operação e também que criminosos atearam fogo em objeto. Disse ainda que 2 indivíduos suspeitos foram encontrados mortos e houve apreensão de 2 fuzis. Também falaram da mulher que foi ferida e acabou morrendo durante essa operação e disse ainda que a investigação do caso está a cargo da Polícia Civil e que a PM está acompanhando e colabora integralmente com todos os procedimentos. Moradores falaram sobre invasões a casas durante essa operação e o RJ1 questionou a PM sobre essas denúncias e também sobre a denúncia de testemunhas dizendo que o carro onde Letícia Salles estava foi atingido pelos tiros que partiram da Polícia Militar, dos policiais, mas a polícia não respondeu a esses questionamentos. O número de mortes nessa operação pode ser maior. À tarde, a Ouvidoria da Defensoria Pública e dos Direitos Humanos da OAB divulgou uma lista com 19 nomes de pessoas que teriam morrido durante a ação policial. 14 corpos teriam sido levados para a unidade de pronto atendimento, a UPA, da comunidade. Cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. Ainda no Rio de Janeiro, uma menina de 5 anos morreu depois de ser baleada na cabeça ontem durante uma troca de tiros entre traficantes rivais em Itaguaí, na região metropolitana. Uma menina alegre, inteligente e amada por toda a família, que teve a vida interrompida aos 5 anos de idade pela violência. Esther Vitória de Melo Pires chegava em casa ontem com a madrinha quando foi atingida por um tiro na cabeça. A criança morava na comunidade do Carvão, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Esther foi socorrida por moradores para o Hospital Municipal São Francisco Xavier, também em Itaguaí. Por causa da gravidade, precisou ser transferida para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Durante a madrugada, Esther não resistiu. Muito triste. Uma criança feliz, né, bem amada pelo pai, pela mãe. Fico até sem palavras para dizer, entendeu? O corpo da menina vai ser trazido aqui para o Instituto Médico Legal de Campo Grande. A família está muito abalada e não quer gravar entrevista. O autor do tiro que matou a Esther foi preso horas depois do crime. A polícia disse que Caio César Barbosa, de 23 anos, conhecido como Pivete, confessou ter feito o disparo. Segundo o depoimento, ele admitiu que é traficante de drogas da comunidade e foi avisado pelo rádio que havia um traficante rival no local. Neste vídeo, Caio diz aos investigadores que quando chegou, encontrou um amigo em luta corporal com Carlos Magno Silva Ferreira, de 31 anos, e atirou contra. Eu fui dar na perna, a bola pegou no chão, resvalou e acertou a criança. Carlos Magno também foi preso. A polícia disse que ele foi encontrado amarrado numa área de matagal da comunidade e que os traficantes deixaram com ele a pistola usada no crime para os policiais acreditarem que foi Carlos Magno que atingiu Esther Vitória. Em depoimento, ele disse que mora em Paraty e estava no local para comprar drogas. Segundo a ONG Rio de Paz, desde o início do ano, pelo menos 9 crianças foram baleadas no estado do Rio. 3 morreram, incluindo Esther. Mas está sendo muito difícil mesmo. E 2 mulheres foram mortas nesta madrugada em Ibiporã, no Paraná. Elas foram surpreendidas por um homem que invadiu o imóvel e atirou contra as vítimas, que estavam com um bebê de apenas 3 meses. Andréia Sabino, de 59 anos, e a nora, Rebeca Caputo, de 24, estavam dormindo quando um homem armado invadiu a casa onde moravam. Além das 2 mulheres, outras 4 pessoas estavam na casa. Uma delas, um bebê, neto de Andréia e enteado da jovem. O autor chegou na residência, ele entrou na parte da direita, onde estava uma senhora dormindo com a criança, acabou que fazendo aquela primeira execução. Nessa primeira execução ele acabou baleando também a criança, ferindo a criança de 3 meses. Posteriormente, quando ele está saindo desse quarto, ele se depara com a segunda vítima, né, onde ele teria realizado disparo de arma de fogo e ela teria sido alvejada ali e tombada ali naquele local, já na parte da sala.
A criança está internada no Hospital Cristo Rei, em Ibiporã, com um ferimento na mão. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de crime passional. Segundo a investigação, o assassino, que seria um ex-namorado de Rebeca, foi até a casa com a intenção de matar a jovem. Por engano, ele tirou a vida de Andréia. Os corpos das vítimas estão no IML de Londrina e o suspeito está sendo procurado pela polícia. O crime é investigado como feminicídio, mas a polícia não descarta a possibilidade de intolerância religiosa, já que Andréia mantinha há 10 anos um centro de umbanda no mesmo terreno da casa em Ibiporã. Os vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas lamentaram a morte das duas mulheres. Em Porto Alegre, a noite e madrugada também foram marcadas pela violência. 5 pessoas foram mortas. A polícia está investigando os casos, mas acredita que eles não estão relacionados. O mais grave foi uma perseguição policial e troca de tiros que terminou com 4 suspeitos mortos e 2 feridos no bairro Morro Santana. Um policial também foi baleado durante o confronto e precisou passar por cirurgia. O estado de saúde dele é estável. Um vídeo gravado por uma moradora registrou o barulho desse tiroteio. O carro onde estavam os criminosos tinha sido roubado no começo do ano em Farroupilha, na Serra. Com eles foram encontrados 2 fuzis, 4 pistolas e munição. E todos usavam uniformes da Força Tática da polícia. A quinta morte foi de madrugada. Uma mulher foi baleada na cabeça e, segundo a polícia, testemunhas contaram que 2 homens chegaram ao local, chamaram a vítima pelo nome e, em seguida, pediram o celular dela antes de atirar. A polícia já sabe que ela teria um relacionamento com um detento e discutiu com ele durante a última visita ao presídio. No Recife, a polícia fez uma operação para investigar ex-funcionários da Compesa, a Companhia Pernambucana de Saneamento, por desvio de verbas públicas. Bianca Carvalho tem as informações. Oi, gente, essa investigação já dura 5 meses e ela aconteceu na Compesa, que é a companhia que cuida do abastecimento da água e do saneamento aqui do estado. A própria Compesa pediu que essa investigação fosse feita porque suspeitou do desvio de mais de R$1 milhão. Esse desvio teria acontecido na folha de pagamento. A polícia checou e isso de fato aconteceu. Hoje foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. Até agora não tem ninguém preso, mas as pessoas que se beneficiaram desse esquema já foram identificadas. Eu vou pedir aqui para o delegado da Delegacia de Combate à Corrupção explicar para a gente como é que esse desvio aconteceu. Bem, a empresa nos informou que havia identificado alguns indícios que essa ex-funcionária, que era responsável pela folha de pagamento, confecção pela folha de pagamento, havia indício que ela havia desviado mais de R$1 milhão. Ela, essa funcionária, como era responsável pela folha de pagamento, ela alterava o valor do seu próprio salário, duplicou e até triplicou o salário. Mais ou menos quanto, assim, só para a gente entender, quanto ela deveria ganhar e quanto ela ganhava? Ela recebia por mês em volta de R$7 mil, tinha mês que ganhava 14, 21, entendendo? E também ela colocava valores, tipo verbas indenizatórias diárias a quem não tinha direito. Muito obrigada pelas informações. Volto para você, Lilian. A Compesa disse que o controle interno da companhia foi quem identificou as irregularidades na folha de pagamento e imediatamente instaurou sindicância interna, além de notificar a Polícia Civil. O procedimento interno foi concluído em maio e a funcionária envolvida foi demitida por justa causa, bem como ajuizada a ação para reparação aos cofres públicos. A gente fala agora da rodada do Brasileirão de ontem, que foi marcada por confusões na Grande São Paulo e também na Baixada Santista. Em Itapecerica da Serra, ônibus de torcidas organizadas do Coritiba foram apedrejados no caminho para o jogo contra o Corinthians. Torcedores do Coritiba estavam vindo aqui para São Paulo para assistir o jogo entre Coritiba e Corinthians. O Corinthians saiu vencedor da partida, mas antes da partida, quando passavam pela Regis Bittencourt na altura de Itapecerica da Serra, foram cercados por torcedores do Corinthians. Aí então começou essa confusão. O ônibus desses torcedores do Coritiba foi apedrejado. Então jogaram pedras, madeira, fogos de artifício. Esse ônibus teve para-brisas quebrado, teve porta amassada. Tiveram vários problemas. Nessa confusão, 3 torcedores do Corinthians foram detidos e encaminhados aqui para a delegacia de Itapecerica da Serra. Só que aqui prestaram depoimento e foram liberados.
E na Baixada Santista, torcedores entraram em confronto com a polícia e teve até carro incendiado. O Globoesporte.com apurou que membros de uma torcida organizada do Santos se preparavam para entrar em confronto com torcedores do Botafogo. A polícia descobriu e interceptou o grupo. Moradores de casas nos arredores da Vila Belmiro gravaram os torcedores se reunindo e, em seguida, entrando em conflito com a PM. Nos vídeos, é possível ouvir a explosão de bombas. Um dos vídeos também mostra os santistas correndo na direção oposta à dos policiais. Uma das imagens mostra um carro em chamas perto do estádio. A polícia da Bahia investiga a denúncia de assédio de um médico urologista em Salvador. Camila Oliveira tem as informações desse caso. Olá a todos, o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil aqui de Salvador. A mulher prestou queixa na delegacia e a denúncia é de violação sexual mediante fraude. Tudo começou quando ela foi encaminhada para um urologista para avaliar a suspeita de uma infecção urinária depois da cirurgia de endometriose. Ela marcou a consulta via mensagem por aplicativo de celular, já que era paciente já desse médico, que é pai da ginecologista dela. Durante a consulta, a mulher diz que teve as partes íntimas tocadas de forma diferente e que também teria tido os seios apalpados. Além disso, o médico teria convidado para um encontro. Depois da consulta, a paciente mandou mensagem de celular questionando a conduta do médico, que explicou por que tocou as partes que não eram foco do motivo que a levou ao médico e também que não lembra dos outros fatos relatados pela paciente. Ela tirou prints dessa conversa e também já apresentou na delegacia. Nossa equipe tentou contato via mensagem e ligações para o médico, mas não tivemos resposta. Segundo o advogado dessa paciente, o caso também será relatado ao Conselho Regional de Medicina. Camila Oliveira, de Salvador, para o Brasil TV. E a seguir, o flagrante de acidente envolvendo caminhão e 2 carros hoje cedo em Nova Lima, em Minas Gerais. Brasil TV de volta com o flagrante de um acidente hoje de manhã em Nova Lima, Minas Gerais. O motorista de um carro ficou ferido. Nessas imagens aí, olha, dá para ver a hora que um caminhão se aproxima de um carro e o arremessa para fora da pista. O carro capota e uma nuvem de poeira se levanta. Outro carro que vinha atrás também perde o controle da direção e vai parar fora da pista. O caminhão parou metros adiante do local do acidente. O motorista ferido foi socorrido por uma ambulância da Via 040, que é a concessionária que gerencia a rodovia. O acidente foi no sentido Belo Horizonte, perto da entrada da alça de acesso ao anel rodoviário. Não houve retenção no trânsito. E começa hoje, no Distrito Federal, o Capital Moto Week. É um encontro de motociclistas com shows que vai acontecer na Granja do Torto. A Márcia Witzak conta pra gente como é que vai ser o evento este ano. Pois é, finalmente, depois de 2 anos parado por causa da pandemia, o Festival Moto Week está de volta numa área gigantesca aqui na Granja do Torto, porque tem várias coisas que vão acontecer aqui em 10 dias de festival. 800 mil pessoas são esperadas nestes dias e muita coisa legal. Tem gastronomia, tem shows, a gente está exatamente na frente do palco principal. E quem abre esse palco hoje à noite? A banda Os Raimundos, aqui de Brasília. E o Digão já está aqui, claro, com a sua moto. Bem-vindo, Digão. Oi, Márcia, quanto tempo? Graças a Deus, estamos de volta, né? Estamos de volta. E aí, pessoal de casa, tudo bem? Pois é, estamos aqui no maior festival motociclista da América Latina. Estou muito feliz, olha esse palco maravilhoso. Hoje o Raimundos vai poder, né, estrear o festival. E vai ser demais, a gente preparou um set maravilhoso, escolhido a dedo e vai ser. Eu ia falar, vocês também estavam com umas músicas guardadas aí da pandemia, vão estrear aqui hoje. É, a gente está muito tempo parado, né, por causa da pandemia e estamos voltando agora. Vai ser nosso primeiro show em Brasília, oficialmente, o Raimundos. Então a gente preparou um set assim, na medida,
pra galera que curte rock and roll, que curte música, enfim. E hoje, unindo uma coisa que eu amo, que é, né, a moto. Desde garoto, desde os 9 anos de idade eu ando de moto. E aí a gente, unir o útil ao agradável vai ser maravilhoso hoje. Com certeza a galera que vier vai ver um mega show. E num país que tem 10 milhões de pessoas surdas, a falta de acesso a serviços básicos é um absurdo, né? Como questionar uma conta de luz errada? Como resolver pendências no banco ou então numa repartição pública? Tudo muito difícil. E aí, pensando nessas pessoas, uma empresa criou o SOS Surdo, um portal gratuito de reclamação para a comunidade que tem deficiência auditiva. O silêncio na casa da Priscila não é falta de comunicação. Ela, o marido e a filha são surdos e se comunicam por Libras, a língua brasileira de sinais. Agora, o silêncio de muitas empresas e órgãos públicos ao lidar com pessoas surdas. A Priscila estranhou quando a conta de energia da casa dela no Jardim Maristela, na Zona Sul, veio acima de R$200. Até então, o valor não passava de 170. Até aí, algo que já aconteceu com muita gente. O problema começa quando ela tenta pedir algo simples à Enel, uma releitura do relógio, mas não consegue. Com a ajuda do intérprete de Libras, Edilson de Andrade, ela explicou como foi. Então eu tentei entrar no site da Enel e eu olhei que lá no site não tinha nenhuma acessibilidade. Então como que eu poderia conversar com um atendente para eles me explicarem essa diferença? Quem já precisou usar o sistema de atendimento ao consumidor das empresas sabe que muitas vezes eles são difíceis, lentos. Seja por telefone, em que é quase impossível conversar com alguém do outro lado, ou então por celular ou computador, em que as opções disponíveis nem sempre são as que você precisa. Essas ferramentas também não funcionam para os surdos, inclusive porque muitos não aprenderam a língua portuguesa. É como se eles estivessem tentando se comunicar com alguém que fala fluentemente. Deu para entender alguma coisa do que eu falei? É mais ou menos assim que um surdo se sente. Sim, é verdade. Existem muitas barreiras. Barreiras de acesso ao banco, órgãos públicos realmente, prefeituras. Vários ambientes e departamentos que nós entramos e que não temos profissionais que saibam Libras. Então, como que nós conseguimos resolver um problema no banco, por exemplo? Uma lei que completou 20 anos em 2022 determina que deve ser garantido por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Libras e garantir atendimento adequado aos portadores de deficiência auditiva. Como a lei não é cumprida em muitos casos, nasceu a SOS Surdo, ferramenta gratuita que permite registrar uma reclamação contra empresas e órgãos públicos. A partir daí, os responsáveis são notificados e têm a oportunidade de tentar resolver o problema. A Priscila já está ligada no site. Sem conseguir uma resposta da Enel e com a data de vencimento do boleto chegando, ela deixou uma queixa no portal. É um direito do surdo, como cidadão, ter atendimento em várias empresas, em diversas empresas. E quando falta acessibilidade para o surdo fica excluído da sociedade. Desde 2020, 2.000 reclamações já foram registradas no SOS Surdo. O Kleber teve a ideia de criar a ferramenta quando percebeu na própria família a dificuldade que as pessoas surdas têm de se expressar. Eu tenho um parente que ele é surdo e ele tentou se comunicar numa consulta com um médico. E por ele ser alérgico, ele não conseguiu explicar isso para o médico, e o médico, como não falava a língua de sinais, ele também não conseguiu explicar isso corretamente para esse meu parente. O que aconteceu? Ele deu essa medicação, o meu parente é alérgico e quase foi a óbito. Por trás do aparente silêncio desse consumidor com deficiência auditiva, tem o barulho de 10 milhões de pessoas surdas no país que têm o direito de se comunicar. Já existem empresas que se sensibilizaram com a causa e que foram atrás de tecnologias para dar o atendimento digno às pessoas surdas. Então, para você que tem deficiência auditiva, vai aí o endereço do site, sossurdo.com.br. A Enel disse que segue a lei e que disponibiliza canais digitais e redes sociais para deficientes auditivos e que eles podem ligar num 0800, um canal exclusivo. Mas se o surdo não escuta, como é que vai ligar, né? Se precisar contar com a ajuda de outra pessoa, já não dá para falar em acessibilidade. E até agora, o problema da Priscila
não foi resolvido, não. Brasil TV fica por aqui, outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Desejo uma excelente noite para você. Até amanhã.